Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai falar da questão do arbitramento de lucros, na questão do imposto de renda da pessoa jurídica, naquela hipótese em que o fisco glosa as notas fiscais inidôneas por parte do contribuinte. Então, se isso pode ou não ser hipótese de arbitramento por parte das autoridades fiscais. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal. Se gostar, compartilhe esse vídeo, ative as notificações para poder receber os novos vídeos que a gente vai estar postando aí no decorrer da semana. Então, seja bem-vindo ao canal. Então, hoje a gente vai estar falando da questão do arbitramento do lucro, naquelas hipóteses onde há glose de notas fiscais inidôneas por parte da autoridade fiscal. Então, quando houver glose de notas fiscais inidôneas que foram utilizadas de maneira fraudulenta para a utilidade da despesa da base de cálculo do imposto de renda, podem gerar hipótese de arbitramento do lucro por parte da autoridade fiscal. Então, essa é uma questão bastante controvertida, porque a gente tem visto alguns lançamentos, alguns autos de infração, no qual a autoridade fiscal, no caso o fisco, né, tem autuado as empresas, né, e arbitrado o lucro dessas empresas quando ele verifica que houve contabilização de notas fiscais por parte do contribuinte, e essas notas fiscais geram uma despesa, e essa despesa reduziu a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social por parte do contribuinte. Então, nessas hipóteses, as autoridades fiscais têm autuado os contribuintes, e qual seria o entendimento, né? Qual seria a jurisprudência em relação a isso? Como é que o CARF tem julgado essas matérias? É isso que a gente tem que colocar. Mas antes de a gente poder ir para os julgados, é importante a gente poder entender o que é, né? Primeiro, o que é o arbitramento, né, do lucro por parte do fisco, né? O que é isso, né? A questão do arbitramento, né, do lucro arbitrado, é uma das hipóteses previstas no artigo 44 do Código Tributário Nacional. É uma das formas de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, ele vai falar no seu artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou de outros proventos tributários. Então, são formas de apuração. Então, você tem o lucro real, e nós já falamos aqui em videoaulas aqui no canal. Temos o lucro presumido, que é uma presunção do lucro, no qual se tributa a receita do contribuinte, e temos a terceira forma de apuração do imposto de renda, que é o lucro arbitrado, né? Então, o lucro arbitrado, o que ele é, no caso? Ele é uma forma que a autoridade fiscal tem de apurar o lucro do contribuinte quando a contabilidade ela é imprestável, quando você não tem confiança nas informações contábeis do contribuinte, tá? E as hipóteses de arbitramento, elas estão previstas onde? No artigo 47 da Lei 8981 de 1995. Então, o que vai falar o artigo 47? O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando, inciso 1, o contribuinte é obrigado à tributação com base no lucro real, ou submetido ao regime de tributação decretado no Decreto-Lei 239787, que era um regime de tributação, né, de sociedades profissionais, no qual ele podia optar, em vez de tributar na pessoa jurídica, tributar na pessoa física, como, né, o lucro tivesse sido distribuído, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais, fiscais, ou deixar de elaborar as informações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Então, o que eu vou falar esses um? Se o contribuinte não tem escrituração contábil, ou deixar de elaborar balanço de uma situação de resultado, o que acontece? É a hipótese de arbitramento por parte do fisco, porque ele não tem como mensurar o lucro do contribuinte, então ele vai arbitrar. Tá? O inciso 2, o que ele fala? Que também é hipótese de arbitramento quando a escrituração que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vício, erro ou deficiências que a tornem prestável para alinear, identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar lucro real. Então, quando houver indício de fraude, é com base nisso que o fisco entende que uma glosa de uma nota fiscal inidônea seria motivo de arbitramento, ou quando tiver vícios, erros ou deficiências que estão prestável, né, para identificar a efetiva movimentação financeira ou determinar lucro real. Então, com base nessa hipótese do inciso 2, é que a autoridade fiscal tem glosado tem glosado bases fiscais e tem arbitrado o lucro, né, por parte do contribuinte e lavrado os autos de infração. E aí, o que a gente pode extrair disso?
que o conceito de lucro arbitrado é um recurso utilizado pelas autoridades fiscais quase sempre como última alternativa, que só deve ser aplicado quando houver ausência absoluta de confiança na escrituração contábil do contribuinte, devido à falta ou suficiência de elementos concretos que permitam a identificação da base de cálculo utilizada na tributação pelo lucro real presumido, e também pode ser utilizado pelo fisco nos casos que o contribuinte se recusar ou dificultar o acesso da autoridade fiscal à documentação complementar das atividades. Então, a doutrina sempre tem entendeu dessa maneira. Ou seja, o lucro arbitrado, segundo a doutrina, segundo os estudiosos, né, ele é o último recurso que deve ser utilizado pela autoridade fiscal para poder tributar o lucro do contribuinte, né? Ou seja, quando houver realmente ausência e absoluta confiança na escrituração contábil do contribuinte, ou em falta de esses elementos concretos que permitem a identificação da base de cálculo do imposto de renda, né? Então, neste caso, a autoridade fiscal poderia evitar o lucro do contribuinte, ou quando o contribuinte se recusar ou dificultar o acesso, né, à documentação complementar. Ele se nega a entregar a documentação, as informações, né? Então, se realmente houver uma negativa por parte do contribuinte, o fisco poderia arbitrar o lucro por parte o lucro do contribuinte. Então, essa seria uma das, a alternativa, né, que a lei determinou que a autoridade fiscal tem para poder mensurar o lucro para poder tributar imposto de renda e fazer o recolhimento do tributo. Aí nós temos no parágrafo 1º do artigo 47 uma possibilidade, né, e quando conhecida a receita, né, ou seja, tem possibilidade de saber mensurar a receita, o contribuinte poderá fazer o pagamento do imposto de renda correspondente à base do lucro arbitrado. Então, é uma espécie de auto-arbitramento. Então, existe a possibilidade do próprio contribuinte arbitrar o lucro, optar pelo lucro arbitrado? É possível, tá? Só que também, como eu sempre falo, isso também seria uma última opção por parte do contribuinte. Por que que alguns fazem isso? Porque as hipóteses de arbitramento, como é que você tributa? Essas são as regras do lucro presumido, acrescido de 20%. Então, se a empresa é obrigada a tributar pelo lucro real e ela compara que, de repente, o lucro arbitrário é mais barato do que apurar pelo lucro real, ela acaba fazendo esse chamado auto-arbitramento. Só que também não pode haver abuso por parte do contribuinte, ou seja, vou estar sempre arbitrando o lucro e nunca vou pagar pelo lucro real, por exemplo. Então, existe um certo bom senso em relação a isso. Então, seria uma alternativa extrema. E como é que está isso, né, no CARF, né? Então, no CARF nós temos 3 linhas de entendimento, né, na qual a gente vai ver através dos julgados do CARF, dos acordos que eu trouxe para você. Então, qual que é a primeira entendimento? Que a escrituração de notas fiscais inidôneas caracteriza sonegação ou fraude na conduta praticada pelo contribuinte, né? No qual seja a apropriação de créditos e despesas com base em documentos fiscais idôneos seriam motivadores para ensejar o arbitramento por parte da autoridade fiscal. Então, essa linha de entendimento, né, do CARP é na linha de que o simples fato de ter uma nota fiscal idônea contabilizada por parte do contribuinte já geraria hipótese de motivação de arbitramento do lucro por parte da autoridade fiscal. A segunda linha, agora as despesas relacionadas a notas fiscais idôneas não deve culminar no arbitramento do lucro, porque a glose dos custos não é motivo suficiente para contaminar toda a escrituração. Então, essa linha é um pouco mais equilibrada, ou seja, o simples fato de ter uma nota fiscal idônea e gerou uma despesa por parte do contribuinte, não seria motivo de arbitramento, seria motivo de glosa dessa despesa, consequentemente, essa despesa seria indedutível e vamos tributar o lucro do contribuinte, portanto, né, isso não seria motivo de arbitramento, porque não poderíamos dizer que há uma imprestabilidade por parte da contabilidade. E a terceira corrente, qual que é? Que é com a preocupação com a utilização do arbitramento de forma indiscriminada. Ou seja, o fisco não pode usar isso de maneira arbitrária. Ao mesmo tempo, tendo cuidado em verificar o regime de tributação mais favorável ao contribuinte, de modo a afastar a possibilidade de tributação do patrimônio ao invés do lucro da sociedade empresária. Que eu acho essa uma linha um pouco mais investigativa. Vamos analisar se realmente essa glosa de custos, essa nota fiscal contabilizada pelo contribuinte é relevante, ou seja, se isso é um percentual muito grande em relação aos demais, se comprometeu ao oferimento da receita, a contabilização da receita por parte do contribuinte, para verificar se realmente qual que é a forma mais
favorável para o contribuinte em termos de tributação, por quê? Eu não posso penalizar o contribuinte. Ok, ele vai ser penalizado porque a despesa vai ser glosada. Ele vai ser penalizado porque contabilizou indevidamente uma despesa que não era verdadeira, mas ele não pode pagar um tributo desproporcional. Então, essa é uma linha um pouco mais, eu diria, coerente. Então, essas são as linhas que a gente tem em termos de jurisprudência e entendimento por parte do CARF hoje, tá? Então, nós temos esse primeiro acordo da primeira sessão do CARF, da quarta Câmara da primeira turma, que é o 14.01.005.491, que vai naquela linha do primeiro entendimento, ou seja, simples glosa da nota fiscal inidônea geraria hipótese de motivo de arbitramento por parte da autoridade fiscal. Então, o que que vai falar a emenda? Notas fiscais idôneas, glosas de custos e despesas. Cabe ao contribuinte apresentar a fiscalização ou documentação idônea, ou seja, onde da prova de quem é? Do contribuinte, né? Apta a comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias e que o dispoente corresponde à contrapartida de algo recebido. Em assim não o fazendo, é de se concluir, aliado a outras evidências, que essas supostas aquisições não foram efetivamente recebidas, adquiridas, assim o correto procedimento fiscal englosar os custos e despesas relacionados a citadas aquisições contabilizadas pelo contribuinte. Então, houve a constatação que a nota fiscal é idônea, houve a constatação que aquela despesa inexiste, portanto, com base nisso, o fisco habitou o lucro do contribuinte. Né? Sendo que ele poderia simplesmente glosar essa despesa, né? Aumentar o lucro tributável e apurar o montante que teria sido, não teria sido pago. Aí nós temos esse outro acordo da Câmara Superior, né? O 0106-101 também vai nessa mesma linha. Adiamento de lucros, multa qualificada, custos calcados em notas fiscais inidôneas. Comprovado os atos, o contribuinte fez uso de notas fiscais inidôneas para justificar seus custos, correto o arbitramento dos lucros, bem com a aplicação da multa de 150%, porque o arbitramento não se constitui penalidade, sim alternativa legal para apurar tributos e na possibilidade de operação do real. Por sua vez, a multa de fisco qualificada penalidade adequada quando comprovado evidente dúvida de fraude, inclusive para fim de marginação do custo. Então, esses dois acordos vão na linha daquilo que seria o entendimento que o arbitramento de lucro seria justificável se o simples fato da contabilização por parte do contribuinte ou da glosa das notas fiscais. Aí nós vamos para o segundo entendimento do CARF, né, que entende que o simples fato de ter um reconhecimento de uma despesa de nota fiscal inidônea não seria um motivo de ensejar o arbitramento por parte do contribuinte. Então, nós temos esse acordo 1201.002.308, também da primeira seção do CARF, e fala, custos indedutíveis, lucro arbitrado. No caso de lançamento vinculado de custos tido como inexistente, nós falamos necessidade de arbitramento para evitar que esse tributo seja receita como se o lucro fosse. Então, o que esse o acordo entendeu, que o relator entendeu, a turma também acompanhou. Eu posso glosar, essa glosa é uma despesa indedutível, mas isso não seria que justificaria o arbitramento do lucro por parte da autoridade fiscal. Notas fiscais idôneas, ausência de comprovação das operações de glosa de curso. Correta glosa de curso, referência a notas fiscais, comprovamento de idôneas, que não tiverem regularidade das operações de mercadoria comprovada por documentação rápida idônea. Então, essa despesa é uma despesa indedutível, portanto, eu vou não considerá-la para reduzir o lucro tributável, mas eu não posso arbitrar o lucro do contribuinte. Por quê? Isso não seria um dos motivos que está ali no artigo 47, ou seja, isso não quer dizer que a contabilidade está imprestável ou tem vícios insanáveis ou fraudulentos que justificaria o arbitramento. Aí temos esse segundo acordo, o 103.22.230, que também vai nessa mesma linha. Evitamento de lucros e hipótese legal. A redução de despesas, custos amparados por notas fiscais inidôneas, não se encontra nas hipóteses previstas, na hipótese de arbitramento de lucros previstas no artigo 47, inciso 2b, né? Quando você não consegue apurar o lucro real. A Lei 8.981 diz que a quituração do contribuinte não revelou qualquer indício de fraude, vício, erro ou deficiência, que a tornasse imprestável para a determinação do lucro real, apenas indicando despesas por custos indedutíveis. Por quê? A contabilidade, né, ela não se tornou imprestável, ou seja, você não pode simplesmente desconsiderar a contabilidade por força de uma despesa indedutível. Então, você vai glosar a despesa, vai desconsiderar aquela despesa, mas você não vai desconsiderar toda a contabilidade do contribuinte. Então, nesse caso, eu entendo que foi adequada a decisão do CARF em relação a isso. Aí nós temos
O terceiro entendimento, no qual eles vão falar que o arbitramento não se justifica somente com a nota, glose da nota fiscal idônea, eu tenho que realmente buscar qual que seria a melhor tratamento tributário contribuinte netas e pós para não tributar patrimônio ao invés de renda, né? Então, eu tenho que seguir esse caminho e fazer essa investigação. Então, o que vai falar esse acordo 1201, 005, 640? Custos apropriados com base em notas fiscais inidôneas, impossibilidade, glosa. As notas fiscais emitidas por firmas inidôneas são inválidas e, portanto, não pode ser reconhecida como prova para fim de apropriação como custo. Ok, a despesa é indedutível. Isso a gente não tem dúvida, porque ela não é necessária, usual e normal, e não preenche a dedutibilidade do artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda ou do 2999 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, tá? Então, o que mais eles falam? Regime de tributação e arbitramento. Improcedência. Registros de pleito ou pleito para que se declare nulo no lançamento, efetuado com base no lucro real, rechaçando a alegação de que toda a contabilidade teria sido desconsiderada quando resta comprovado que a autoridade fiscal considerou as informações prestadas na NTPJ, aceitando a dedução dos custos e despesas informadas, sendo de se destacar que a glosa efetivada corresponde apenas a uma parcela dos custos reconhecidos pela pessoa jurídica autuada. Então, é, o percentual dessas notas fiscais não era significativo. Eles representavam 30% ou 40% em relação ao custo do contribuinte. Então, isso, por si só, não tornaria imprestável a contabilidade, a demonstrações financeiras. Portanto, com base nesse entendimento, a turma entendeu que o arbitramento não se justificaria. Aí nós temos esse acordo da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 9101006523, que também vai nessa linha. O que a turma entendeu, né, nesse caso? Evitamento do lucro, lotes e compras idôneas. A representatividade das compras idôneas em relação ao total dos custos escutados não é suficiente para avaliar a necessidade de arbitramento. Ou seja, o percentual dos custos não era tão relevante, né, para justificar o arbitramento, para justificar a desconsideração da escrituração contábil. Mas também não permite que a autoridade lançadora formalize a exigência da estimação do lucro real sem requerir da repercussão da glosa da validade de escrituração apresentada pelo sujeito passivo. Então, o fiscal tinha que realmente comprovar e justificar que a demonstrações financeiras, a contabilidade, ela era imprestável, tinha vícios, e acabou não sendo feito. Ele comprovou que a despesa é inevitável, que a despesa não era necessária, mas não enquadrou adequadamente o evitamento por lucro na autuação. Né? E para a gente poder concluir, o que a gente pode extrair desse entendimento, desses acordos que a gente analisou? Primeiro, o arbitramento só deve ser efetuado, em último caso, por parte da autoridade fiscal. Então, ele não é um primeiro fator determinante, ele é o último fator determinante. A contabilização da nossa fiscalidade por si só não justificaria o arbitramento, ele pode justificar a glosa da despesa, que é a despesa dedutível, portanto eu vou tributar o lucro. Se houver alguma omissão da receita, vai ser tributado como receita omitida, e só se justificaria o arbitramento se um percentual muito grande do custo reconhecido pelo contribuinte fosse imprestável, mas necessário analisar caso a caso. Ou seja, aquilo, né, que está sendo contabilizado, ele realmente torna a contabilidade prestável, ou seja, eu não consigo confiar naquilo, né, mas tem que analisar cada caso. Então, o simples fato da despesa, a nota ficou sendo idônea e a despesa sendo dedutível, não justificaria o arbitramento do lucro por parte da autoridade fiscal. Então, isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostar, dá o like, compartilha esse vídeo e continue nos seguindo para receber notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.